bem com vocês? Professora Stephanie, de Ciências, e hoje nós vamos falar sobre as doenças cardiovasculares. Primeira coisa que a gente precisa lembrar. Para que eu tenha uma doença cardiovascular, ela deve acontecer no lugar específico do meu corpo, né? Eu não posso ter uma doença cardiovascular acontecendo no meu sistema excretor ou acontecendo no meu sistema reprodutor, né? Nós vamos ter doenças cardiovasculares acontecendo no sistema circulatório ou cardiovascular. Se vocês se lembram do que a gente falou em sala de aula, vocês vão se lembrar que o sistema circulatório é composto pelo coração e os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, por sua vez, são divididos em artérias, veias e capilares. As artérias são as mais calibrosas, né, que ligam nosso órgão vital, o coração, às outras partes do nosso corpo. Ah, professora, mas nós só temos artéria no coração? Não, né? Nós temos artérias que ficam na região do pescoço, chamado de carótidas. Nós temos artérias nas coxas, chamadas de femorais. Porém, as principais artérias que nós estudamos nas doenças cardiovasculares estão localizadas no nosso coração, certo? Então vamos lá, pega o seu caderno, pega o seu lápis e anota tudinho que nós vamos falar agora. Bem, vamos trabalhar primeiro entendendo o que são doenças cardiovasculares, certo? Cardio vem de coração. Vasculares vem de vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares, certo? E no Brasil, quando a gente fala de mortes de causa natural, as doenças cardiovasculares são a primeira causa dessas mortes no nosso país. Então, cerca de 32%, né, das mortes por causa natural são em decorrência de doenças no coração, ok? Em termos gerais, podemos dizer que as doenças cardiovasculares são as doenças que afetam o sistema circulatório, que nós vimos na nossa aula, ou seja, o coração e os vasos sanguíneos. As mais comuns acometem as artérias coronárias, que nos casos mais graves podem causar o infarto, né? Vamos falar o que é o infarto e também vamos falar o que são, né, as artérias coronárias. Primeira coisa também que a gente precisa entender é: qualquer um de nós pode ter uma doença cardiovascular? Sim. Por quê? Nós, quando estudamos as doenças cardiovasculares, nós temos que entender que existem fatores de risco. O que significa isso? Se eu entro dentro dessa classificação, aumentam as minhas chances de desenvolver uma doença no coração. Ah, professora, mas as doenças cardiovasculares só acontecem no coração? Não. Nós vamos ver que uma delas acontece no cérebro, mas está diretamente ligada aos vasos sanguíneos, ok? Bom, quais são os fatores de risco, então, para as doenças cardiovasculares? O primeiro deles é a idade, né? Pessoas com maior idade, né, geralmente acima dos 40 anos, elas têm um risco maior de ter uma doença cardiovascular. Por que elas vão ter esse risco maior? Porque elas já viveram um longo tempo onde elas cometeram algumas falhas. Que falhas são essas? Má alimentação, sedentarismo, algumas tabagismo, obesidade, né? Então, o que é a má alimentação para as doenças cardiovasculares? Isso também a gente já tinha conversado quando a gente trabalhou o sistema digestório, né? Quando eu falo de uma alimentação, uma má alimentação, eu estou falando de uma alimentação onde é consumido em grande quantidade alimentos ricos em gordura, sal e açúcar. E aí eu devo evitar esses alimentos para que eu não desenvolva uma doença cardiovascular. Significa que eu tenho que parar de comer, nunca mais eu posso comer um hambúrguer, uma batata frita? Não, não é isso, né? O que significa? Nós temos que ter uma alimentação balanceada, né? Não adianta só eu comer
alimentos gordurosos ou alimentos ricos em sal e não comer alimentos que são ricos em nutrientes saudáveis, que é o caso, né, das vitaminas, dos sais minerais, das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios, porque nós também temos lipídios bons, que nós também já falamos isso em sala de aula, ok? Sedentarismo. Então, o que vai acontecer? O seu coração, ele é irrigado por várias veias. Essas veias, ao longo da nossa vida, elas vão aumentando de quantidade. Então, nós nascemos com um X número de veias no coração. Uma pessoa de 60 anos, ela tem um número maior de veias. Por que isso acontece? Porque ao longo da nossa vida, alguns caminhos que a veia percorre vão se entupindo. E na forma do coração não adoecer, ele vai buscando novos caminhos, constituindo novas veias. Quando a gente deixa de praticar exercícios físicos, a gente impede que a circulação do nosso sangue funcione corretamente. Então, que a distribuição do oxigênio pelo nosso sangue, ela funcione corretamente. Se vocês se lembram da nossa aula sobre o sistema respiratório, eu havia dito para vocês que o sistema respiratório está diretamente ligado ao sistema circulatório, né? Os pulmões são responsáveis por fazer essa reposição de oxigênio. E lá no sangue, quem vai distribuir esse oxigênio são as hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos. Então, por que a gente tem que praticar atividades físicas? Para que a absorção, né, desses nutrientes e dos gases que são necessários para a respiração aconteça da melhor forma possível. Beleza? Tabagismo. Então, os fumantes, eles tendem a ter problemas cardiorrespiratórios. O que é que significa isso? Problemas não só no coração, mas também no sistema respiratório, nos pulmões, na faringe, na laringe, traqueia e por aí vai, né? Então, o fumo aumenta a chance de se ter uma doença cardiovascular, certo? A obesidade. A obesidade, ela é um fator muito importante nas doenças cardiovasculares. Por quê? Vou explicar daqui a pouco como é que se forma esse probleminha no coração. E a gente vai ver que ele está diretamente ligado ao excesso de gordura, né? E a gente sabe que uma pessoa obesa, né, não é uma pessoa que está um pouquinho acima do peso. Não é isso. É uma pessoa que está muito acima do peso, ideal para o tamanho dela e idade. Essas pessoas que estão em obesidade, elas vão ter um acúmulo maior de gordura, não só no seu organismo, mas também nas paredes das artérias, né? E esse acúmulo de gordura pode ocasionar uma doença cardiovascular. A genética. Existem estudos que dizem que algumas doenças cardiovasculares têm um fundinho ali de genética. O que significa isso, professora? Quando a gente vai nascer, quando a gente vai se formar, quando o bebezinho vai se formar, nós temos dentro da célula, dentro do núcleo da célula, uma estrutura chamada DNA, ácido desoxirribonucleico. O DNA é a nossa informação genética. Então, se você tem os olhos da cor que você tem, é devido ao seu DNA. Se você tem o tamanho que você tem, é devido ao seu DNA. É como se fosse o nosso documento para provar quem nós somos, só que geneticamente, ou seja, dentro do nosso organismo. O DNA, ele é enviado parte das informações pela nossa mãe, parte das informações pelo nosso pai. Então, quando essas informações se misturam, formam você, certo? Então, o que pode acontecer em algumas doenças cardiovasculares? Vamos usar o exemplo de que o seu pai, ele sofre de alguma doença cardiovascular. Então, o seu pai tem pressão alta, por exemplo, que é uma doença cardiovascular. Ou infarto, vamos pegar um infarto, por exemplo. Então, geneticamente, o seu pai pode ter te passado essa informação
através do DNA. É 100% de certeza? Não, não é 100% de certeza. Mas a chance de que você carregue essas informações no seu DNA vai ser maior justamente porque o seu pai, a sua mãe ou os seus avós têm essa informação guardadas no DNA, certo? Vamos lá entender então agora como é que a artéria entope. O colesterol, que é a gordura, e aí nós temos que entender que existe o colesterol bom e existe o colesterol ruim, né? O colesterol bom, ele trabalha tentando, abre aspas, limpar o colesterol ruim da nossa circulação. Como é que a gente obtém o colesterol bom? Através dos alimentos. Lembra que eu falei? Nós temos que comer lipídios. Quais são as gorduras boas? São os azeites, as castanhas, os amendoins, que são alimentos ricos em colesterol bom, que vão ajudar com que a gente elimine o colesterol, abre aspas, ruim. Porém, nós não podemos eliminar todo o colesterol ruim. Deve existir o equilíbrio entre o colesterol bom e o colesterol ruim, ok? O colesterol é transportado pela corrente sanguínea e essa anomalia é conhecida como aterosclerose. Então, quando a gente come um alimento rico em gordura, esse alimento ele vai ser processado no nosso fígado através de uma enzima chamada bile. Porém, quando a gente come ele em excesso, muitas vezes o nosso corpo produz menos bile do que o necessário para quebrar as moléculas de colesterol, de lipídio, certo? E aí esse lipídio começa a acumular, ele é um nutriente acumulante. Então ele vai acumular aonde? Né? Nossa musculatura, no nosso tecido epitelial, na parede dos órgãos, e aí que acontece a aterosclerose, né? Como mostra aqui a figura que vocês estão vendo. Nós temos aqui uma artéria normal, ó lá, limpa, né? Sem presença de gordura, né? Encostada. O fluxo aqui de nutrientes, de água, de oxigênio, ele não é interrompido, ele é contínuo, né? Então nós não temos problema nenhum aqui com esse paciente. Já aqui, nós temos um paciente que consome muitos alimentos ricos em gordura ruim, em colesterol ruim. O que é que vai acontecer? Essas moléculas de gordura começam a aglomerar, começam a se encaixar na parede da artéria. E aí vocês percebem que esse paciente, ele tem um fluxo normal de nutrientes. Aqui o sangue passa numa boa. Já aqui, conforme essas gordurinhas, esse colesterol, ele vai fechando a passagem da artéria, vai dificultando com que os nutrientes passem. E aí como é que faz? Se eu tenho uma porta e essa porta está fechada, ou seja, eu não consigo que passe nutrientes, não consigo que passe água, não consigo que passe oxigênio, né? E aí nós vamos desenvolver, esse paciente vai desenvolver uma anomalia chamada aterosclerose, certo? Que é justamente o entupimento da artéria por conta de gordura. Outra coisa importante é que esse entupimento, ele pode acontecer também por causa de coágulos de sangue. Então, por algum problema, vou dar um exemplo aqui, trombose ou algum problema que você tenha um problema no tecido sanguíneo, que gere um coágulo. O coágulo é como se fosse uma gelatininha, né? É o sangue em forma gelatinosa. Esse é o coágulo. Se você teve algum problema desse tipo, que coagulou o seu sangue, ou seja, deixou ele mais gelatinoso, ele também pode parar aqui na parede da artéria e causar a obstrução da passagem dos nutrientes do ar, né, do oxigênio e da água, certo? Então, nós podemos ter o entupimento da artéria por dois motivos. Pela gordura, né, o excesso de gordura na parede das artérias, ou pelos coágulos de sangue também acumulando na parede das artérias, ok? Vamos falar agora de algumas doenças cardiovasculares específicas. A aterosclerose, por mais que ela seja, né, o acúmulo de gordura na parede da artéria, ela por si só não causa uma doença cardiovascular. O acúmulo dela, a obstrução,
na parede da artéria vai levar o paciente a um quadro de alguma doença cardiovascular, certo? E esse quadro vai depender da região do entupimento da artéria. Então, por exemplo, se o entupimento da artéria for no coração, pode levar ao infarto agudo do miocárdio. E se o entupimento da artéria for no cérebro, pode levar ao AVE, acidente vascular encefálico. Ah, professora, mas não é AVC que fala? Não, esse nome não se usa mais, certo? Hoje em dia a gente usa AVE. Por que AVE? Porque a gente chama o que tem aqui dentro da cabeça errado, erroneamente, de cérebro. O que nós temos aqui dentro não é cérebro. Cérebro é uma parte do que nós temos aqui dentro. O que nós temos aqui dentro do crânio se chama encéfalo. E dentro do encéfalo nós temos uma região chamada cérebro. Então, por isso que a doença se chama acidente vascular encefálico, porque ela pode acometer qualquer região do seu encéfalo, não só no cérebro. Certo? O que é o AVE, então? É o aparecimento de coágulos ou de trombos nas artérias cerebrais que impedem o sangue de passar pelas artérias. Então, lembra que eu falei do entupimento que acontecia com a gordura? Agora, imaginem esse entupimento acontecendo com o sangue, O sangue coagulado, o sangue em forma gelatinosa. Então, os nutrientes não conseguem passar pela artéria cerebral. E aí vai causar uma obstrução, um entupimento. Esse entupimento, ó lá, você tinha uma parte aqui cerebral irrigada, ou seja, recebendo nutrientes, recebendo oxigênio, recebendo água, e o entupimento não permite mais que esses nutrientes passem de uma região para outra, causando uma obstrução. Essa obstrução vai causar na próxima região, ou seja, no caminho daquela artéria, uma necrose. O que é necrose? Necrose é a morte celular. Ou seja, se aquela região não recebe nutrientes, ela, abre aspas, morre. Ela entra em morte celular ou necrose, certo? E aí o paciente vai ter o acidente vascular encefálico, certo? Não confundam o AVE com o derrame. O derrame acontece por uma outra causa, O derrame ele vai acontecer por uma pressão intracraniana, que pode ser causada pela pressão alta vindo do coração, pode ser causada por estresse, pode ser causada por excesso de drogas e álcool, pode ser causada por tabagismo, Essa artéria, ela vai causar um rompimento, ou essa veia, E esse rompimento vai fazer com que o paciente possa ter uma hemorragia cerebral. Essa hemorragia cerebral é chamada de derrame cerebral. Então, são coisas diferentes, ok? IAM, o infarto é a doença mais conhecida, no Brasil. Então, a maior parte das causas de morte por doenças cardiovasculares, elas são vindas do IAM, ok? Todas as pessoas que têm uma doença cardiovascular, elas acabam indo a óbito, elas acabam morrendo? Não. Isso vai depender de alguns fatores que eu vou falar ali pra frente, mas é óbvio que dependendo da idade, dependendo do quadro do paciente, ele vai ter alguns problemas ou até algumas sequelas, certo? Então vamos falar agora do infarto agudo do miocárdio. Ele acontece quando há obstrução das artérias que irrigam o coração. Lembra que eu falei? Aquele entupimento da aterosclerose pode levar ao paciente a um infarto. Essa obstrução pode ser causada por placas de gordura ou coágulos de sangue. Quais são os sintomas do infarto? Os sintomas clássicos: dor no peito, nesta região aqui, justamente onde está o coração, que irradia. Então, o que é irradiar? Essa dor pode parecer que está indo para outras partes do corpo. Então, é uma dor que começa no peito, ela pode irradiar para o lado esquerdo, ela pode irradiar para o pescoço, para as costas e, em casos menos conhecidos, podem irradiar também para o lado direito e para a parte aqui estomacal, parte do estômago, tá? Ânsia de vômito,
Suor frio, nós temos uma queda de pressão quando o paciente está em infarto, então ele tende a ter um suor gelado, que a gente fala, né, que parece que a temperatura abaixou naquele ambiente muito rápido, então a pessoa sente muito frio. E uma falta de ar. Por que falta de ar? Lembra que eu falei? Sistema respiratório está diretamente ligado ao sistema circulatório. Então, se nós temos um afetamento no sistema circulatório, esse afetamento vai gerar consequências no sistema respiratório. E uma agitação, porque a pessoa está sentindo aquela dor, né? Então vai causar uma euforia, uma agitação. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque o paciente, quanto mais eufórico ele fica, mais a pressão arterial dele se eleva e o problema vai agravando. Então nós temos que, na medida do possível, tentar acalmar o paciente. Falar para ele ficar quietinho, que vocês estão chamando ajuda médica e tudo mais, certo? Procure o atendimento médico urgente. Quanto mais rápido o paciente for encaminhado para o sistema de saúde, maior as chances dele sobreviver e sobreviver sem sequelas, né? Então, por exemplo, o AVE, uma das sequelas dessa doença é a paralisia de membros. Então, o paciente pode ter a paralisia do lado esquerdo ou do lado direito, né, dependendo do caso afetado pelo coração, né, da parte afetada pelo coração, e essa paralisia pode ser irreversível. O que é que significa isso? Nunca mais pode voltar ao normal. No caso do infarto também nós podemos ter algumas sequelas, porque se o coração entra em necrose, uma região dele, tá? Não é ele inteiro, só uma região, entra em necrose, aquela parte deixa de receber nutrientes. Se ela deixa de receber nutrientes, é óbvio que vai afetar a atividade do coração, né? Então, essa atividade pode ser que seja irreversível, que ela não volte nunca mais a funcionar como funcionava antigamente. E que teve um infarto nesta área do coração, ou seja, esta parte aqui da artéria, da veinha, desculpa, deixou de receber a irrigação, né? Causou uma obstrução. A área de necrose, que a gente chama na medicina de área de isquemia, o ponto de obstrução está aqui, ó. Aqui é o ponto onde os nutrientes não passam mais. Os nutrientes foram obstruídos. A área vai aumentando, a área de isquemia, a área de necrose, até o ponto aonde nós temos o acometimento de boa parte do coração, certo? E quando a gente tem o acometimento de boa parte do coração, uma forma do nosso corpo demonstrar que existe algo errado é liberando dor, né? A dor é uma expressão do seu corpo que algo não está certo. Existe algo errado que precisa ser corrigido. Então, como é que o teu corpo mostra para você que o seu coração está com problema? Com dor, certo? E a dor no peito é o sinal mais clássico justamente porque é a dor no coração, certo? Será que a gente aprendeu com tudo isso aqui hoje? Vamos ver? Primeira coisa, tenha uma alimentação balanceada. Isso não é só importante para o sistema circulatório, é importante para o sistema digestório, respiratório, excretor, reprodutor e todo o nosso sistema imunológico, né? Nossa defesa, ela só consegue trabalhar corretamente se nós damos a ela nutrientes necessários para essa função, certo? Evite alimentos ricos em gordura, sal e açúcar. Nós já vimos, a gordura acumula nas artérias. O sal eleva a pressão arterial e o açúcar pode levar a diabetes, né? E a diabetes também é um fator de risco para as doenças cardiovasculares. Pratique atividades físicas. Seu coração, ele é um músculo. Sendo um músculo, ele precisa ser ativado, exercitado, assim como os seus músculos do braço e das pernas. Toda a musculatura precisa ser ativada. Então não adianta a gente achar que fica lá no videogame o dia inteiro, né? Nós estamos fazendo exercícios físicos. Muito pelo contrário, né? Nós temos que praticar atividades físicas. Não precisa ser também uma frequência gigantesca. Nossa, professora, eu vou ter que fazer atividade física todo santo dia? Não. Regularmente, pratique um alongamento, uma caminhada, uma corrida, enfim, um jogo de futebol, alguma coisa que vocês tenham prazer em fazer. Procure um médico regularmente. Então, nós só sabemos o que nós temos, primeira coisa, pelos sinais que o nosso corpo nos mostra,
né? Os sinais de dor, os sinais de anormalidade. Você conhece a região do seu corpo, você sabe como ela é normalmente. Se algo está estranho, está fora da normalidade, né? Como nós não somos médicos, nós somos estudiosos da área, nós temos sempre que tivermos problemas aonde está fora da normalidade, procurar um médico regularmente. E evitar a automedicação, que é muito perigoso. Você pode estar tratando de uma coisa e ocasionando uma outra coisa. Então, eu tô com uma dor de cabeça, vou tomar um remédio para a cabeça. Ok, você vai tomar um remédio para a cabeça. Mas, ao longo do tempo, esse remédio pode causar uns problemas em outra região do seu corpo. Então, a automedicação nunca é indicada. Muito menos, né, nos casos de doenças cardiovasculares. Bom, nossa próxima aula, se preparem. Aula prática de primeiros socorros. Preparem um espaço confortável, vistam roupas confortáveis e tênis. Precisaremos de uma almofada ou um travesseiro. Chame a sua família para praticar com você. Nesta aula nós vamos falar sobre os primeiros socorros para pacientes, pessoas, familiares, vítimas de engasgo, com problemas cardiovasculares e vítimas de desmaio, né? Vamos saber o que fazer, como ajudar essas pessoas. Então, preparem-se que nós vamos trabalhar bastante, hein? Um beijo e tchau!